Você acordou hoje acreditando que controlava suas próprias emoções, que tinha liberdade sobre como se sentia, sobre o que pensava, sobre quem você era. Mas a verdade é muito diferente. A verdade é que você está permitindo que outras pessoas roubem isso de você todos os dias, a cada hora, a cada minuto. E o pior, você nem percebe que está acontecendo. Pense comigo por um momento. Quantas vezes hoje alguém disse algo que te magoou? Uma crítica do seu chefe, um comentário de alguém próximo, uma mensagem que não responderam rápido o suficiente. Quantas vezes você deixou que isso te controlasse? Quantas vezes você ficou remoendo aquilo na sua cabeça, revivendo o momento, inventando histórias sobre o que significa? Você perdeu horas de produtividade, momentos com as pessoas que ama, oportunidades de crescimento, tudo por causa de uma emoção que você não controlava. E aqui está o verdadeiro problema. Você acredita que não tem controle. Você acredita que as pessoas fazem coisas e você simplesmente reage. Que não há nada que você possa fazer. Que é assim mesmo. Mas isso é uma mentira que você acreditou por tanto tempo que virou verdade dentro de você. O que você está prestes a descobrir neste vídeo vai mudar completamente como você relaciona com suas emoções. Não vou te ensinar técnicas de respiração. Não vou te pedir para pensar positivo. Não vou te vender ilusões. Vou te mostrar exatamente como pessoas que nunca se deixam afetar por ninguém conseguem isso. Como filósofos antigos viveram em paz, enquanto o mundo inteiro explodia ao seu redor. Como você pode recuperar o controle total sobre suas emoções começando agora? Mas antes disso, você precisa entender algo fundamental. Você precisa reconhecer como estão te manipulando. Porque é impossível se defender de algo que você não consegue enxergar. Por isso, vamos começar aqui, reconhecendo manipulação emocional. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que manipulação emocional é algo óbvio, que é gritaria, agressão, controle explícito. Mas a manipulação emocional real é quase invisível. É tão sutil que você a convida para a sua vida. Você oferece a mão para alguém e aquela pessoa literalmente a usa como corrente. Deixa eu te mostrar como funciona. A manipulação emocional começa com uma coisa que parece inócua. Alguém quer algo de você. Seu tempo, sua energia, sua lealdade, sua presença. E em vez de simplesmente pedir, eles aprendem que é mais fácil usar suas emoções contra você. É como um hacker que descobriu a senha do seu coração. E uma vez que descobrem isso, nunca mais deixam de usar. A forma mais comum de manipulação emocional é através da culpa. Alguém faz algo que te prejudica, você expressa como se sente, e de repente você é quem está errado. Você é o insensível. Você é quem não compreende. Você é quem deveria ter feito mais. A culpa é implantada em você como uma bomba, e ela detona sempre que você tenta estabelecer um limite. Sempre que você tenta se proteger. Sempre que você tenta viver sua própria vida. Depois, tem a chantagem emocional. Isso é quando alguém te ameaça sutilmente com consequências emocionais se você não fizer o que eles querem. Se você não responder rápido, eles vão sofrer. Se você não sacrificar seus planos, eles vão se sentir rejeitados. Se você não priorizar os sentimentos deles, você é um péssimo amigo, péssimo parceiro, péssimo filho. A ameaça é quase imperceptível, mas está ali, e você sente o peso dela. Tem também a validação condicional. Isso é quando alguém só te dá atenção, afeto ou aprovação quando você faz exatamente o que eles querem. Você é interessante quando você é útil. Você é amado quando você sacrifica. Você é valorizado quando você se coloca em segundo lugar. E como todo ser humano precisa de validação, você continua fazendo o que eles querem, esperando que desta vez você seja suficiente. Desta vez você mereça amor. Desta vez você seja bom o bastante. A manipulação emocional também funciona através da vitimização. Alguém constantemente traz à tona como sofre, como foi prejudicado, como a vida foi injusta com ele. E porque você tem compaixão,
Você se sente responsável por fazer aquela pessoa se sentir melhor. Você carrega o sofrimento delas nas suas costas. Você abandona seus próprios planos para confortar alguém que, na verdade, está apenas tentando te manter preso através da pena. Tem ainda o gaslighting emocional. Isso é quando alguém te faz duvidar da sua própria percepção. Você sente algo e aquela pessoa diz que você está sendo dramático, que você está imaginando coisas, que você é muito sensível. Você começa a questionar se o que você sente é válido, se o que você vivenciou realmente aconteceu daquele jeito. E quando você duvida de si mesmo, você fica fácil de ser controlado. Agora, o mais perigoso: a manipulação através da intimidade fingida. Alguém te faz sentir especial, te dá atenção total, compartilha segredos, te faz acreditar que vocês têm uma conexão única. Mas isso é apenas isca. Uma vez que você está apegado, eles começam a usar tudo isso contra você. Cada confidência vira arma, cada momento especial vira moeda de troca, e você fica preso porque o apego foi real para você, mesmo que para eles tivesse sido apenas uma estratégia. Reconhecer essas formas de manipulação não significa que você está paranoico. Significa que você está acordado. Significa que você está vendo a realidade como ela é. Porque pessoas manipuladoras existem. Elas podem estar ao seu lado agora mesmo. Elas podem estar em seu trabalho, em sua família, em seus relacionamentos românticos. Elas podem ser pessoas que você ama, e enquanto você não reconhecer o padrão, você continuará caindo na mesma armadilha, revivendo o mesmo ciclo, entregando seu poder a alguém que nunca o merecia. Então a pergunta que você precisa responder agora é: você consegue identificar onde está sendo manipulado? Você consegue apontar uma pessoa na sua vida que constantemente usa emoções contra você? Porque uma vez que você consegue ver, uma vez que você consegue nomear, você deixa de ser vítima e passa a ser aquele que escolhe, construindo autoconsciência. Você chegou até aqui e agora sabe como funciona a manipulação. Mas saber não é o suficiente. Porque enquanto você não conseguir sentir suas próprias emoções com clareza, enquanto não conseguir distinguir o que é seu do que foi plantado em você, você continuará sendo vítima. A manipulação funciona porque você não sabe o que você sente de verdade. Autoconsciência é a capacidade de observar suas próprias emoções sem ser controlado por elas. É como ter uma câmera apontada para dentro de você. Você não está sentindo a emoção cegamente. Você está sentindo e simultaneamente observando. Você está aqui agora e também está vendo de fora. Essa duplicação do olhar é o que te liberta. A maioria das pessoas passa pela vida em piloto automático emocional. Algo acontece e elas reagem. Uma pessoa fala e elas explodem. Uma situação surge e elas entram em pânico. Tudo é reflexo. Tudo é automático, como um robô que alguém programou para reagir de certas formas. E porque é automático, elas acreditam que não têm escolha. Mas aqui está a verdade. Você não é seus sentimentos. Você é aquele que observa seus sentimentos. Você é a testemunha. E uma testemunha tem poder que a vítima não tem. A testemunha pode olhar para a emoção e fazer perguntas. De onde veio isso? Isso é realmente meu? Ou alguém plantou isso em mim? O que essa emoção está tentando me dizer? Essa é a diferença entre ser controlado e estar no comando. Começar a construir autoconsciência significa estabelecer um ritual diário. Não precisa ser complicado. Precisa ser consistente. Você reserva 10 minutos todo dia, de preferência pela manhã ou à noite, e você observa suas emoções. Você pergunta a si mesmo: como estou me sentindo agora? E você não responde rápido. Você senta com a pergunta. Você deixa as respostas virem sem julgamento. Quando você diz que está triste, você não para ali. Você pergunta: onde exatamente no meu corpo sinto essa tristeza? É no peito? É na garganta? É um vazio no estômago? Porque quando você localiza a emoção fisicamente, ela deixa de ser um pensamento abstrato e se torna algo concreto. Algo que você pode observar.
algo que você pode separar de si mesmo. Depois você pergunta: quando começou essa emoção? Qual foi o gatilho? Qual é a história que estou contando para mim mesmo que gera essa emoção? Porque a emoção nunca vem do nada. Ela vem de uma narrativa. Alguém te ignorou e você criou a história de que você não importa. Alguém discordou de você e você criou a história de que você está errado. Alguém foi para longe e você criou a história de que vai ser abandonado. As histórias geram emoções. As emoções não geram histórias. Uma prática poderosa para desenvolver autoconsciência é o que você pode chamar de mapeamento emocional. Você pega um papel e desenha um gráfico de suas emoções ao longo do dia. Que horas você se sentiu bem? Que horas você se sentiu mal? O que aconteceu durante cada mudança? Com quem você estava? O que alguém disse? Qual era o contexto? Depois de 1 ou 2 semanas fazendo isso, você vai começar a ver padrões. Você vai perceber que certas pessoas sempre te deixam pior, que certos ambientes sempre te tiram a paz, que determinadas horas do dia você é mais vulnerável. Quando você começa a ver esses padrões, você deixa de ser vítima do acaso. Você deixa de dizer que simplesmente não consegue controlar como se sente, porque você vê claramente que sua emoção está conectada a escolhas que você faz, a hora em que você acorda, as pessoas que você vê, os ambientes que você frequenta, os pensamentos que você permitiu. Tudo isso é uma escolha, e uma escolha que você pode mudar. Autoconsciência também significa reconhecer seus gatilhos específicos, porque nem todo mundo é afetado pelas mesmas coisas. Para uma pessoa, rejeição é devastadora. Para outra, é ignorância. Para uma terceira, é injustiça. Seus gatilhos são únicos porque sua história é única. Você foi criado de uma certa forma. Você vivenciou certa ferida. Você desenvolveu certas crenças sobre você mesmo. E esses gatilhos específicos são como botões que outras pessoas descobrem e apertam constantemente. Mas aqui está o segredo. Uma vez que você sabe qual é seu botão, ninguém mais consegue apertar. Porque você está observando. Você está esperando. Você vê quando alguém tenta. E você consegue escolher não reagir. Você consegue deixar que aquele botão seja apertado sem explodir. Porque você não é o botão. Você é aquele que observa o botão. A autoconsciência é o alicerce de tudo que vem depois. Sem ela, você é cego. Você está em uma sala escura e outras pessoas têm lanterna. Com ela, você liga as luzes. Você consegue ver claramente o seu próprio terreno. Consegue mapear seus próprios obstáculos. Consegue identificar onde você é fraco e onde é forte. E a partir daí você começa a construir defesas. Começa a se proteger. Começa a tomar conta de si mesmo. Estabelecendo limites firmes. Você começou a observar suas emoções. Você começou a reconhecer padrões. Você viu claramente onde está sendo manipulado. Agora você precisa fazer algo que a maioria das pessoas nunca consegue fazer. Você precisa dizer não. Você precisa desenhar uma linha na areia e dizer: até aqui e não mais além. Limites não são crueldade. Limites não são egoísmo. Limites são o respeito que você tem por si mesmo. São a declaração de que você importa, que seu tempo importa, que sua paz importa, que você não é uma moeda de troca, que você não é um objeto disponível para o uso de qualquer um que apareça em sua vida. A maioria das pessoas não estabelece limites porque foram ensinadas que isso é errado, que amor significa sacrifício infinito, que ser uma boa pessoa significa dizer sim a tudo, que cuidar de si mesmo é egoísmo. Mas isso é a maior mentira que foi plantada em você, porque você não consegue cuidar de ninguém se você está destruído. Você não consegue amar genuinamente se você está ressentido. Você não consegue ser generoso se você está esgotado. Estabelecer um limite começa com clareza. Você precisa saber exatamente onde termina você e onde começam os outros. Qual é seu espaço? Qual é seu tempo? Qual é sua energia? Qual é sua responsabilidade? Porque enquanto isso for confuso,
Você continuará dizendo sim quando deveria dizer não. Você continuará se envolvendo em problemas que não são seus. Você continuará perdendo sua vida cuidando de gente que não se importa com você. Pergunte a si mesmo: quem está roubando meu tempo? Quem está me sugando emocionalmente? Quem está me fazendo sentir mal sobre mim mesmo? Quem me faz sair de mim quando estou perto? Quem está me pedindo para fazer coisas que eu não quero fazer? As respostas são seus limites. São os lugares onde você precisa dizer não. Agora, dizer não é uma arte. Porque quando você diz não sem clareza, sem firmeza, sem convicção, a pessoa simplesmente ignora. Ela negocia. Ela argumenta. Ela apela à culpa. Ela tenta te convencer de que você está errado. E você cede porque você é fraco no seu não. Você está pedindo permissão enquanto deveria estar informando. Um limite firme é direto. Você não justifica. Você não explica demais. Você não oferece alternativas esperando que a pessoa entenda. Você simplesmente diz: isso não funciona para mim. Ou, eu não posso fazer isso. Ou, isso não é aceitável. Pronto, fim da conversa. Porque quando você começa a explicar, você está abrindo espaço para debate. E quando há debate, você pode perder. A pessoa vai questionar por quê, e você vai começar a justificar. Ela vai dizer: mas e se? E você vai começar a negociar. Ela vai apelar à emoção, e você vai começar a sentir culpa. De repente você está debatendo seu próprio limite. Você está convencendo alguém de que você merece respeito. E isso é exatamente o que não deve acontecer. Um limite é uma declaração, não um debate. Você estabelece e você mantém. Se a pessoa quer contestar, você repete: eu entendo que você está desapontado, mas meu limite não muda. Se ela quer brigar, você diz: eu respeito você, mas essa é minha decisão. Se ela quer te fazer se sentir mal, você reconhece. É difícil ouvir isso, mas mesmo assim, é assim que vai ser. Estabelecer limites significa estar disposto a sofrer consequências. Porque quando você para de ser manipulável, pessoas manipuladoras saem de sua vida. Quando você para de ser útil, pessoas egoístas param de te ligar. Quando você para de aceitar desrespeito, relacionamentos tóxicos terminam. E isso é doloroso, porque você acostumou com aquele padrão. Aquele padrão virou confortável. Até que você percebe que conforto não é o mesmo que paz. Pessoas que você ama podem se afastar quando você estabelece limites. Amigos podem te gostear. Chefes podem ficar bravos. Pais podem ficar decepcionados. Parceiros podem ameaçar sair. E você vai questionar se fez a coisa certa. Mas aqui está a verdade. Se alguém sai de sua vida porque você estabeleceu um limite, aquela pessoa nunca respeitou você de verdade. Aquela pessoa só respeitava o controle que tinha sobre você. Limites também precisam ser consistentes. Você não pode ter um limite segunda-feira e não ter na terça-feira, porque da próxima vez que você flexibilizar, a pessoa vai assumir que seu limite é negociável, que com suficiente insistência, você vai ceder, e ela vai insistir, e você vai ceder. E o ciclo continua. Estabelecer limites é um processo. Não é algo que você faz uma vez e acabou. Você vai descobrir novos limites conforme cresce. Você vai ter que reafirmar limites antigos com pessoas que teimam em não respeitar. Você vai precisar aprender a ser firme enquanto ainda é gentil. Você vai aprender que respeito não é negociável, enquanto amor pode ser oferecido sem controle. E aqui está a beleza disso. Quando você estabelece limites, pessoas que realmente te amam respeitam. Relacionamentos verdadeiros se fortalecem, porque sem manipulação, sem controle, sem ressentimento, há espaço para a autenticidade, há espaço para conexão real, há espaço para amor que não é transacional. Técnicas de atenção plena. Você reconheceu como funciona a manipulação. Você começou a observar suas próprias emoções. Você estabeleceu limites, mas ainda há um momento em que tudo desaba. Um momento em que alguém diz algo e antes mesmo de você perceber, você já explodiu. Você já gritou. Você já fez coisas que você se arrepende.
Esse momento é o intervalo entre o gatilho e a reação. E é nesse intervalo que a atenção plena entra. Atenção plena não é meditar em uma montanha por horas. Não é entrar em transe ou desligar do mundo. Atenção plena é simplesmente estar presente no que está acontecendo agora. É notar sua respiração. É sentir seu corpo. É observar seus pensamentos sem estar preso a eles. É aquele espaço onde você tem poder. Quando você está em uma reação automática, seu corpo inteiro está envolvido. Seu coração bate rápido. Seus músculos ficam tensos. Sua respiração fica curta. Seu rosto esquenta. Seus pensamentos disparam. É uma cascata física e mental que leva você embora. Você deixa de estar no seu corpo e passa a estar em uma história de rage, de humilhação, de injustiça. A técnica mais simples de atenção plena é a respiração. Quando você sente uma emoção forte vindo, você para. Você nota a respiração. Você respira lentamente. Você sente o ar entrando pelo nariz. Você sente o pulmão enchendo. Você sente o ar saindo. E enquanto você está observando sua respiração, você não está em pânico. Você não está perdido em pensamentos. Você está aqui, agora, vivo. A razão pela qual isso funciona é fisiológica. Quando você respira rápido, seu corpo acredita que você está em perigo. Seu sistema nervoso permanece ativado. Suas glândulas adrenais continuam liberando cortisol. Você está pronto para brigar ou fugir. Mas quando você respira lentamente, seu corpo recebe a mensagem de que você está seguro. Seu sistema nervoso se acalma. Suas glândulas param de bombear adrenalina. Você volta para um estado onde você pode pensar, onde você pode escolher. Aqui está uma técnica específica que você pode usar agora mesmo. Respire profundamente por uma contagem de 4. Segure por uma contagem de 4. Solte por uma contagem de 4. Faça isso 5 vezes. O que você vai notar é que sua mente vai começar a se acalmar. Seus pensamentos vão desacelerar. Aquela urgência que você sentia vai diminuir. De repente, você consegue pensar com clareza. Outra técnica é o escaneamento corporal. Você fecha os olhos e você começa a notar cada parte do seu corpo. Começando pela cabeça, descendo para os ombros, depois os braços, o peito, o estômago, as pernas, os pés. Você não tenta mudar nada. Você simplesmente observa. Onde você sente tensão? Onde você sente frio? Onde você sente calor? Quando você faz isso regularmente, você desenvolve uma conexão com o seu corpo que a maioria das pessoas nunca teve. Você para de viver apenas na sua cabeça. Você passa a habitar todo o seu ser. Atenção plena também significa estar presente durante as conversas. Quando alguém está falando com você, você não está planejando o que vai dizer em seguida. Você não está julgando. Você não está pensando em outras coisas. Você está ouvindo. Realmente ouvindo. E o que acontece é interessante. Pessoas que foram manipuladoras com você começam a se abrir quando você as ouve com presença real. Porque presença é rara. Atenção genuína é rara. A maioria das pessoas está tão ocupada em ser ouvida que nunca oferece estar presente para alguém. Uma prática poderosa é meditar por 10 minutos toda manhã. Você senta, você fecha os olhos e você observa sua respiração. Quando seus pensamentos vêm, o que eles vão vir, você não briga com eles. Você simplesmente nota que vieram e volta sua atenção para a respiração. Você não é seu pensamento. Você é aquele que observa o pensamento. E essa diferença muda tudo. Quando você pratica a atenção plena regularmente, o que acontece é que você desenvolve um intervalo maior entre o estímulo e a reação. Aquele intervalo de 0,3 segundos onde você explode automaticamente se torna 0,5 segundos. Depois 1 segundo. Depois 2 segundos. E naqueles segundos extras você tem poder. Você pode respirar. Você pode pensar. Você pode escolher uma resposta diferente. Você deixa de ser uma marionete. Atenção plena não é escapismo. Não é ignorar o problema.
É estar tão presente na realidade que você consegue vê-la com clareza. Consegue ver exatamente o que está acontecendo sem adicionar sua própria interpretação. E quando você consegue ver sem interpretação, você consegue responder com sabedoria. Consegue responder a partir de seu verdadeiro ser, não de suas feridas, não de seus medos, não de suas reações programadas, mas de quem você realmente é. Treinamento em assertividade. Você aprendeu a respirar. Você aprendeu a estar presente. Você aprendeu a observar suas emoções sem ser controlado por elas. Mas ainda há algo que falta. Ainda há um momento em que você precisa se expressar. Quando você precisa dizer o que pensa. Quando você precisa defender seu ponto de vista. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Porque elas nunca aprenderam a ser assertivas. Assertividade não é agressividade. Não é levantar a voz. Não é impor sua vontade sobre os outros. Assertividade é a capacidade de expressar suas necessidades, seus sentimentos, suas opiniões de forma clara, honesta e respeitosa. É dizer a verdade sem machucar. É estabelecer suas posições sem destruir relacionamentos. É ser firme sem ser brutal. A maioria das pessoas oscila entre dois extremos. Há aqueles que são passivos, que nunca dizem nada, que acumulam ressentimento, que explodem depois. Há aqueles que são agressivos, que explodem na primeira oportunidade, que machucam pessoas, que alienam os outros. A assertividade está no meio. É o ponto de equilíbrio onde você respeita a si mesmo e aos outros simultaneamente. Treinamento em assertividade começa com reconhecer que você tem o direito de ter sentimentos, que você tem o direito de ter opiniões diferentes das outras pessoas, que você tem o direito de discordar, que você tem o direito de dizer não, que você não precisa justificar sua existência, que você não precisa fazer todos felizes, que sua vida é sua vida, não é propriedade de ninguém. Uma técnica poderosa é o que você pode chamar de comunicação não violenta. Você começa observando os seus sentimentos. Depois, você identifica qual é a necessidade não atendida por trás daquele sentimento. Depois você expressa isso para a outra pessoa de forma clara. Você não acusa, você não culpa. Você simplesmente diz: quando isso acontece, eu me sinto assim, porque tenho essa necessidade. Por exemplo, quando você não responde minhas mensagens por horas, eu me sinto ignorado porque preciso sentir que sou importante para você. Vê a diferença? Você não está dizendo que a pessoa é ruim. Você não está condenando. Você está sendo honesto sobre como você se sente e por quê. E quando você faz isso, pessoas que realmente se importam com você vão tentar mudar. Pessoas que não se importam vão sair. E nos dois casos, você ganha. Assertividade também significa aprender a dizer não sem culpa. Porque quando você diz não de forma assertiva, você está simplesmente sendo honesto. Você não consegue fazer aquilo. Você não quer fazer aquilo. Não há espaço em sua vida para aquilo. Pronto. É uma informação. Não é pessoal. Não é rejeição. É simplesmente a realidade do que você consegue oferecer neste momento. A maioria das pessoas quer dizer não, mas diz sim porque tem medo. Medo de desapontar. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer egoísta. Medo de ficar sozinho. Mas quando você diz sim quando quer dizer não, você está sacrificando sua paz pela aprovação de alguém. E a aprovação de alguém que não merecia um não é um preço muito alto. Treinamento em assertividade também inclui aprender a confrontar. Porque há momentos em que silêncio não funciona. Há momentos em que você precisa enfrentar alguém. Mas confrontar de forma assertiva é muito diferente de confrontar de forma agressiva. Você não grita. Você não ataca. Você simplesmente diz: isso que você fez não é aceitável. Aqui está como isso me afeta. Aqui está o que precisa mudar. Quando você confronta assim, você está dando à pessoa a oportunidade de mudar. Você está sendo clara sem ser cruel. Você está estabelecendo um padrão do que você vai tolerar. E se a pessoa escolher continuar do mesmo jeito, você tem permissão para sair.
Porque você tentou. Você foi clara. Você ofereceu a oportunidade para mudar. O que a pessoa faz com essa oportunidade não é responsabilidade sua. Assertividade também significa estar confortável com o desconforto dos outros. Porque quando você começa a ser assertivo, pessoas vão ficar desconfortáveis. Pessoas vão ficar bravas. Pessoas vão tentar te fazer se sentir culpado. E aqui está o segredo. O desconforto delas não é seu problema. Você não é responsável pelos sentimentos de ninguém. Você é responsável por comunicar a verdade com compaixão. O que elas fazem com essa verdade é a escolha delas. Uma prática diária é identificar uma situação onde você quer ser mais assertivo e simplesmente fazer. Você quer dizer não a alguém? Diga. Você quer comunicar seus sentimentos? Comunique. Você quer discordar de alguém? Discorde. No começo vai ser incômodo. Você pode ficar ansioso. Você pode se arrepender depois. Mas com a prática, a assertividade se torna natural. Se torna parte de quem você é. Você para de ser uma marionete e começa a ser uma pessoa. Diarizando emoções. Você aprendeu a reconhecer manipulação. Você aprendeu a observar suas emoções. Você estabeleceu limites. Você respira com atenção plena. Você começou a ser assertivo. Agora você precisa de uma ferramenta que consolida tudo isso. Uma ferramenta que te permite ver padrões que você não conseguiria ver de outra forma. Essa ferramenta é o diário. Não estou falando sobre aquele diário romântico onde você escreve sobre sua vida. Estou falando sobre um diário emocional. Um registro de como você se sente, quando se sente, por que se sente. É uma ferramenta científica. É um laboratório onde você estuda a si mesmo. É um espelho que reflete seus padrões emocionais com clareza brutal. A razão pela qual isso funciona é porque quando você escreve, você ativa uma parte diferente do seu cérebro. Você não está apenas pensando, você está transformando o pensamento em linguagem. Você está sendo forçado a ser específico. Você não consegue ser vago quando está escrevendo. Você precisa nomear exatamente o que sentiu. Nomear quando começou. Nomear o gatilho. E quando você nomeia, você começar a ver a realidade com clareza. Todo dia você reserva 15 minutos. Você pega um caderno. Você escreve. Não é sobre ser poético. Não é sobre ser correto. É sobre ser honesto. Você escreve exatamente o que sentiu durante o dia. Que horas você se sentiu bem? Que horas você se sentiu mal? O que causou cada mudança? Com quem você estava? Qual foi a conversa? Qual foi o contexto? A estrutura é simples. Você começa escrevendo a emoção. Depois você descreve a situação que a causou. Depois, você identifica qual é a história que você contou para si mesmo. Depois, você escreve qual teria sido uma interpretação alternativa. Depois, você escreve qual foi sua reação. E, finalmente, você escreve o que você poderia ter feito diferente. Por exemplo, hoje de manhã recebi uma mensagem do meu chefe pedindo para eu ir ao seu escritório. Eu senti medo imediatamente. A história que contei era que eu tinha feito algo errado, que eu ia ser despedido. Mas a realidade era que ele simplesmente queria discutir um projeto comigo. Minha reação foi de nervosismo. Eu tentei descobrir o que tinha feito de errado antes de chegar lá. O que eu poderia ter feito diferente era simplesmente respirar e ir. Não inventar histórias. Simplesmente viver o momento. Quando você faz isso consistentemente, algo extraordinário acontece. Você começa a ver padrões. Você percebe que toda vez que alguém não responde rapidamente, você cria a história de que você não importa. Você percebe que toda vez que alguém discorda de você, você cria a história de que você está errado. Você percebe que toda vez que algo corre bem, você cria a história de que é coincidência. Você percebe que suas emoções não vêm dos eventos, vêm das histórias que você insiste em contar. E aqui está o poder disso. Uma vez que você vê o padrão, você consegue quebrá-lo. Porque agora você sabe. Você sabe que quando alguém não responde, a história que você vai contar é uma mentira.
Você sabe que você é capaz de esperar sem ansiedade. Você sabe que você consegue estar incerto sem entrar em pânico. Diarizar também te permite rastrear seu progresso. Depois de um mês, você olha para trás e vê que aquelas situações que te destruíam no passado agora não te afetam. Que você consegue lidar com crítica sem desmoronar. Que você consegue lidar com rejeição sem questionador seu valor. Que você consegue estar sozinho sem ter pânico. Esse progresso é real. Não é imaginação. Está escrito ali. Está documentado. Há também o benefício psicológico de colocar coisas para fora. Porque quando você mantém emoções dentro, elas crescem. Elas se multiplicam. Elas viram tumores psicológicos. Mas quando você escreve, você externaliza. Você coloca no papel. Você saca do seu corpo. E, estranhamente, quando você vê sua emoção escrita, ela fica menor. Menos poderosa. Você consegue dialogar com ela. Você consegue questionar sua validade. Você consegue reconhecer que é apenas uma emoção, não a verdade absoluta. Uma variação poderosa é escrever cartas que você nunca vai enviar. Você escreve para a pessoa que te machucou. Você diz tudo o que você não conseguiu dizer. Você coloca toda a raiva, toda a dor, toda a verdade ali. Depois você queima a carta. Não é sobre magoar a pessoa. É sobre liberar você. É sobre externalizar algo que estava envenenando você por dentro. Ao longo do tempo, seu diário se torna seu melhor conselheiro. Você consegue ver seus próprios padrões. Você consegue apontar para si mesmo. Ei, você está fazendo aquilo de novo. Você está contando aquela história mentirosa de novo. Você consegue intervir em si mesmo. Você consegue mudar antes de explodir. Você consegue estar em controle porque você conhece a si mesmo. Buscando apoio autêntico. Você reconheceu como está sendo manipulado. Você desenvolveu autoconsciência. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você começou a ser assertivo. Você está documentando suas emoções. Mas há algo que você não consegue fazer sozinho. Você precisa de pessoas ao seu redor que não estejam interessadas em controlá-lo. Você precisa de apoio autêntico. A maioria das pessoas tem relacionamentos que parecem apoio, mas na verdade são simbiose. Uma pessoa precisa da outra. Um é codependente do outro. Eles se chamam de amigos, de família, de parceiros, mas na verdade estão presos um ao outro. Estão se machucando juntos. Estão se controlando juntos. E chamam isso de amor. Apoio autêntico é quando alguém está ao seu lado, mas não está tentando moldar você. Quando alguém quer o seu bem, mas respeita suas próprias escolhas. Quando alguém te oferece conselho, mas te deixa livre para ignorar. Quando alguém está disponível, mas não esperando nada em troca. Essas pessoas são raras, mas quando você encontra elas, você sabe. Identificar quem oferece apoio autêntico começa com observação. Quem te ouve sem interromper? Quem se alegra com seu sucesso sem se sentir ameaçado? Quem respeita seus limites sem questionar? Quem quer seu bem mesmo que isso signifique que você se afaste deles? Quem não te cobra pela companhia? Quem não te faz se sentir obrigado? Quem não te faz carregar seus problemas? Pessoas que oferecem apoio autêntico têm certas características. Elas falam a verdade mesmo quando é incômodo. Elas não te deixam na ilusão. Mas elas fazem isso com compaixão. Elas entendem que você pode estar ferido, que você pode estar assustado, que você pode não estar pronto para ouvir. Mas elas falam mesmo assim porque se importam. Porque querem que você cresça. Porque querem que você seja livre. Essas pessoas também respeitam seu espaço. Elas não te asfixiam, não te ligam constantemente, não te cobram atenção. Elas entendem que você é uma pessoa inteira com sua própria vida, que você tem outras prioridades, que você está vivendo sua jornada. E elas estão lá quando você precisa, mas não estão sempre esperando por você. Agora, há pessoas que parecem apoio, mas na verdade estão te mantendo pequeno. Há aqueles que te abraçam quando você está para baixo, mas te criticam quando você começa a subir.
que te ouvem falar sobre seus sonhos, mas encontram razões pelas quais você não conseguir alcançá-los, que se dizem amigos, mas estão sempre apontando suas falhas, que oferecem conselhos, mas quando você não os segue, eles dizem que você é irracional. Essas pessoas precisam de você pequeno, porque quando você é pequeno, elas podem se sentir grandes. Quando você fracassa, elas podem se sentir bem-sucedidas. Quando você está preso, elas não ficam para trás. Essas não são pessoas de apoio. Essas são pessoas que estão se alimentando de você. Procure também por profissionais, terapeutas de verdade, não aqueles que apenas te ouvem e te deixam em seus próprios pensamentos. Um bom terapeuta te desafia. Um bom terapeuta te mostra onde você está sabotando a si mesmo. Um bom terapeuta não é seu amigo. Não quer sua aprovação. Não precisa de você. Está ali simplesmente para ajudar você a viver melhor. Isso é um tipo de apoio que pessoas próximas frequentemente não conseguem oferecer porque há muito em jogo. Cuidado também com aqueles que oferecem apoio com expectativas, que te ajudam esperando que você se torne leal a eles para sempre, que te oferecem companhia esperando que você os coloque em primeiro lugar, que te dão conselho esperando que você siga exatamente. Essas pessoas não estão te ajudando, estão fazendo um investimento, estão esperando o retorno. Apoio autêntico é gratuito, é oferecido sem expectativa, é oferecido porque a pessoa simplesmente se importa com você. Não porque você pode fazer algo por eles. Não porque você vai estar em dívida. Não porque eles querem controle. Simplesmente porque você importa e eles querem que você seja bem. Aqui está o difícil. Às vezes você precisa sair de relacionamentos que parecem apoio, mas não são. Você precisa deixar para trás pessoas que você ama, porque aquele amor está te prejudicando. Pessoas que conhece há anos porque aquela história está te prendendo. Pessoas que a sociedade diz que você deveria guardar porque aquele dever está te destruindo. Isso é doloroso, mas é necessário. Quando você consegue se rodear de pessoas que oferecem apoio autêntico, tudo muda. Você consegue ser vulnerável. Você consegue pedir ajuda. Você consegue admitir seus erros. Você consegue cresce porque não está mais usando energia para se defender. Está usando energia para se transformar. Impacto da saúde física. Você reconheceu manipulação. Você desenvolveu autoconsciência. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta suas emoções. Você cercou-se de apoio autêntico. Mas há algo que a maioria das pessoas ignora completamente quando fala sobre controle emocional. Algo que é tão fundamental que sem isso, nada que você aprendeu vai funcionar completamente. Esse algo é o seu corpo. Você provavelmente pensa que emoções são coisas mentais, que vivem em sua cabeça, que são puramente psicológicas. Mas isso é uma ilusão. Emoções são eventos corporais. Elas começam no seu corpo. Elas se manifestam através do seu corpo. E se seu corpo está fraco, doente, desequilibrado, suas emoções vão ser frágeis, instáveis, incontroláveis. Pense em uma pessoa que não dorme há dias. Você sabe o estado que ela fica. Qualquer coisa a irrita. Tudo parece terrível. Ela explode por motivos triviais. Agora pense em uma pessoa que dorme bem, que se exercita, que come direito. Aquela mesma situação que deixaria a primeira pessoa furiosa passa completamente desapercebida. A diferença não é mentalidade. A diferença é fisiologia. Seu corpo produz hormônios que regulam seu humor. Cortisol é o hormônio do estresse. Quando seus níveis estão altos, você fica ansioso, paranoico, irritável. Serotonina é o hormônio da felicidade. Quando está baixa, você fica deprimido, sem esperança, vazio. Dopamina é o hormônio da motivação e do prazer. Quando está desequilibrada, você fica letárgico ou obsessivo. Oxitocina é o hormônio da conexão. Quando está baixa, você fica solitário, desconfiado. Agora, aqui está o segredo.
Você consegue controlar esses hormônios através do seu corpo. Não através de medicamentos. Não através de pensamento positivo. Através de ações físicas simples que você faz todos os dias. Sono é tudo. Quando você dorme bem, seu cérebro consegue processar emoções. Consegue consolidar memórias. Consegue recuperar equilíbrio. Mas quando você dorme pouco, você fica emocionalmente frágil. É como se seu sistema imunológico emocional enfraquecesse. Você fica vulnerável à manipulação. Você fica vulnerável às suas próprias emoções descontroladas. Então a primeira coisa que você faz é proteger seu sono como se fosse sagrado. Você vai dormir na mesma hora. Você acorda na mesma hora. Você dorme entre 7 e 9 horas. Sem exceções. Exercício é o segundo pilar. Quando você se exercita, você libera endorfinas. Você reduz cortisol. Você melhora a circulação. Você fortalece seu corpo. E quando seu corpo fica mais forte, sua mente fica mais forte. Você não precisa ir à academia. Você não precisa de treinos complexos. Você só precisa mover seu corpo. Caminhe. Corra. Dance. Faça flexões. Faça yoga. O importante é que você esteja movendo seu corpo de forma consistente. Alimentação é o terceiro pilar. Sua alimentação afeta seus neurotransmissores. Alimentos processados, cheios de açúcar, deixam você em uma montanha-russa emocional. Alimentos naturais, ricos em nutrientes, mantêm seu humor estável. Quando você come bem, você não está apenas nutrindo seu corpo, está nutrindo seu cérebro, está regulando seus hormônios, está dando a si mesmo o combustível certo para lidar com a vida. Hidratação é frequentemente ignorada, mas desidratação afeta seu humor e sua cognição. Quando você está desidratado, você fica irritável, confuso, ansiosos. Então você bebe água. Você bebe muita água. Isso não é suficiente, mas é necessário. Luz solar também importa. Quando você expõe seu corpo à luz solar, você regula seu ritmo circadiano. Você produz vitamina D. Você melhora seu humor. Então você passa tempo ao ar livre. Você se expõe ao sol. Você não precisa ficar horas. Apenas 20, 30 minutos por dia fazem diferença. Agora, aqui está o que ninguém fala. Quando você começa a cuidar do seu corpo, as pessoas ao seu redor percebem. Elas percebem que você está mais estável, mais confiante, menos reativo. E sabe o que elas fazem? Elas tentam sabotar. Elas oferecem comida lixo. Elas te convidam para sair tarde quando você precisa dormir. Elas criticam você por se exercitar. Porque quando você fica forte, você fica menos manipulável. Você fica menos dependente. Você fica livre. E pessoas que ganham controle sobre você não querem que você fique livre. Então cuidar do seu corpo também é um ato de rebeldia. É uma declaração de que você importa, que sua vida importa, que você não vai mais aceitar estar fraco, doente, desequilibrado em nome de agradar as pessoas ao seu redor. Uma prática simples. Escolha um de cada um dos pilares. Escolha 1 hora para dormir. Escolha um exercício que você vai fazer. Escolha um alimento que você vai eliminar. E comece hoje. Não segunda-feira. Não no próximo ano. Hoje. Porque quanto mais tempo você espera, mais controle outras pessoas têm sobre você. Reframing cognitivo. Você reconheceu manipulação. Você observa suas emoções. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta tudo. Você tem apoio genuíno. Seu corpo está forte. Agora você precisa aprender a ferramenta mais poderosa de todas. A ferramenta que torna você verdadeiramente à prova de manipulação. Essa ferramenta é reframing cognitivo. Reframing cognitivo é simplesmente a capacidade de olhar para uma situação e enxergá-la de forma completamente diferente. Não é pensamento positivo. Não é ignorar a realidade. É ver a realidade de um ângulo que você nunca tinha visto antes. É como se você estivesse em uma sala escura, vendo tudo em sombras,
E de repente alguém acende a luz de um lado completamente diferente. A mesma sala. Os mesmos objetos. Mas uma perspectiva totalmente nova. A maioria das pessoas tem uma forma de interpretar os eventos. Alguém discorda de você e você cria a história de que você está errado. Alguém se afasta e você cria a história de que você é indigno. Alguém critica e você cria a história de que você não é bom o suficiente. Essas interpretações parecem verdades absolutas, parecem fatos. Mas na realidade, são apenas uma entre milhões de possíveis interpretações. Reframing começa com reconhecer que a situação é neutra. O evento em si não tem significado. O significado é algo que você está adicionando. Alguém não respondeu sua mensagem. Isso é um fato, mas há infinitas interpretações. Ela está ocupada. Ela não viu. Ela está em um lugar sem internet. Ela não gosta de você. Ela quer te punir. Você não importa. A pessoa está passando por algo pessoal. Cada uma dessas interpretações gera uma emoção diferente. Aqui está a prática. Quando você se sente mal sobre algo, você para. Você identifica qual é a interpretação que você está fazendo. Depois você força a si mesmo a gerar pelo menos 3 interpretações alternativas. E não interpretações que parecem verdadeiras. Interpretações que parecem possíveis. Porque o objetivo não é negar a interpretação original. É reconhecer que ela é apenas uma entre várias possibilidades. Por exemplo, seu chefe não te cumprimenta de manhã como faz com os outros. Sua interpretação original é que ele não gosta de você, que você está em perigo, que você pode ser despedido. Mas interpretações alternativas podem ser: ele acordou de mau humor. Ele tem algo pessoal o preocupando. Ele não percebeu que você chegou. Ele está pensando em outra coisa. Ele prefere não fazer cumprimentos com ninguém porque é mais profissional. Nenhuma dessas é a verdade absoluta. Mas uma delas é provavelmente mais verdadeira que sua interpretação original. O poder disso é que quando você consegue gerar interpretações alternativas, você consegue escolher em qual delas acreditar. E quando você escolhe a interpretação que não gera sofrimento, sua emoção muda. Porque a emoção segue a interpretação, não segue o evento. Reframing também funciona com eventos já passados. Você tem uma memória que te dói. Algo que alguém fez que te prejudicou, que te humilhou, que te feriu. Você pode reframing até aquilo. Você pode olhar para aquilo e perguntar: o que isso me ensinou? Como isso me fortaleceu? Como isso me tornou mais sábio? Como isso me ajudou a ser melhor? Não é sobre dizer que foi bom que aconteceu. É sobre extrair o bem de algo ruim que já aconteceu. É sobre transformar uma ferida em uma lição. É sobre reclamar o significado de um evento doloroso. Porque enquanto você estiver carregando aquele evento como uma ferida aberta, aquela pessoa continua controlando você. Mas quando você transforma em uma lição, você se liberta. Reframing também significa questionar suas crenças fundamentais. Você acredita que precisa de aprovação, que precisa que as pessoas gostem de você, que precisa estar sempre certo, que precisa ser perfeito. Essas crenças geram emoções que outras pessoas exploram. Mas quando você reframe essas crenças, tudo muda. Você não precisa de aprovação. Você precisa de integridade. Você não precisa que as pessoas gostem de você. Você precisa respeitar a si mesmo. Você não precisa estar sempre certo. Você precisa estar sempre aprendendo. A prática é diária. Toda vez que você se sente mal, você pergunta: qual é a história que estou contando? Depois você força a si mesmo a contar uma história diferente. Que seja igualmente plausível. Que seja igualmente possível, mas que não gere sofrimento. Com o tempo, você desenvolve a habilidade de automaticamente reframing. Você começa a ver as situações de múltiplos ângulos naturalmente. Você para de estar preso em uma interpretação. E aqui está o resultado. Pessoas que antes te controlavam completamente agora não têm poder sobre você. Porque mesmo que elas façam coisas ruins, você consegue escolher o que aquilo significa. Você consegue escolher a narrativa. Você consegue ser livre. Perdão, vs.
Libertação. Você reconheceu manipulação. Você observa suas emoções. Você estabeleceu limites firmes. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta suas emoções. Você tem apoio genuíno. Seu corpo está forte. Você reframe situações. Agora você chegou em um tópico que a maioria das pessoas não entende. Um tópico que causa mais confusão do que clareza. Esse tópico é o perdão. Você foi criado acreditando que perdão é o caminho para a paz. Que se você não perdoar, você vai ficar preso. Que se você não perdoar, você vai morrer de ódio dentro de si. E tecnicamente parte disso é verdade. Você precisa de paz. Você precisa se liberar do ódio. Mas perdão não é a única forma de conseguir isso. E frequentemente, perdão é uma armadilha. Perdão é frequentemente confundido com reconciliação. As pessoas acreditam que para perdoar, você precisa voltar para relacionamento com a pessoa que te machucou. Que você precisa confiar nela novamente. Que você precisa dar a ela outra chance. Mas perdão e reconciliação são coisas completamente diferentes. Você pode perdoar alguém e nunca mais falar com aquela pessoa. Você pode perdoar e manter distância. Você pode perdoar e deixar ir. Completamente. O que a maioria das pessoas não entende é que há um tipo de perdão que é realmente só outra forma de controle. É quando alguém te machuca, você fica com raiva, mas depois pressão social, culpa religiosa ou sua própria crença de que você precisa ser uma boa pessoa te força a perdoar. Você diz que perdoou, mas internamente você ainda está com raiva. Você ainda está magoado. Você simplesmente está fingindo que não está. E esse perdão falso te mantém preso ainda mais porque agora você está fingindo estar bem, quando na verdade não está. Libertação é diferente. Libertação é quando você solta alguém. Você não precisa gostar deles. Você não precisa confiar neles. Você não precisa estar em paz com o que eles fizeram. Você simplesmente para de permitir que o que eles fizeram controle você. Você reconhece: essa pessoa me machucou. Isso foi errado. E eu vou seguir com minha vida de qualquer forma. Não porque eles merecem. Porque você merece. Aqui está a diferença prática. Alguém te traiu. Você tem duas escolhas. Você pode tentar perdoar. Você trabalha em perdoar. Você repete para si mesmo que é preciso deixar ir. Você reza sobre isso. Você vai em terapia sobre isso. E talvez depois de anos você consegue se convencer que perdoou. Mas você nunca mais confia naquela pessoa. E sempre que você vê aquela pessoa, aquele sentimento volta. Ou você pode escolher libertação. Você reconhece: essa pessoa me traiu. Ela fez uma escolha. Eu não consigo entender por quê. Talvez nunca vá entender. Mas isso não importa mais. Porque eu vou viver minha vida. Eu vou ser feliz. Eu vou prosperar. E essa pessoa não vai ter mais poder sobre mim. Pronto. Fim da conversa. Você não está esperando permissão deles para ser feliz. Não está esperando que eles peçam desculpas. Não está esperando reconciliação. Você simplesmente segue. Perdão também é frequentemente usado como arma de controle. Alguém te machuca repetidamente. Você fica com raiva. Eles pedem desculpas. Você perdoa. Eles fazem de novo. Você fica com raiva de novo. Eles pedem desculpas de novo. Você perdoa de novo. E esse ciclo continua. Porque eles aprenderam que podem fazer o que quiser e você sempre vai perdoar. Eles aprenderam que sua lealdade é incondicional. Que seu amor é ilimitado. Que você nunca vai realmente sair. Libertação quebra esse ciclo. Porque quando você escolhe se liberar, você está dizendo: não vou mais permitir isso. Você pode pedir desculpas, mas isso não significa que eu vou continuar nesse relacionamento. Isso não significa que você tem permissão para me machucar novamente. Isso significa que você saiu de minha vida. E eu estou bem com isso. Agora, há um tipo de perdão que é genuíno. É quando você realmente consegue reconhecer a humanidade da pessoa que te machucou. Você consegue ver que ela também estava ferida, que ela também estava assustada,
que ela também estava fazendo o melhor que conseguia com o nível de consciência que tinha naquele momento. E quando você consegue ver isso, você consegue soltar. Mas isso não significa voltar para a relação. Significa soltar a raiva, soltar o desejo de vingança, soltar a necessidade de que aquela pessoa sofra como você sofreu. Mas esse tipo de perdão só é possível depois que você já se libertou. Depois que aquela pessoa já não tem poder sobre você. Depois que você já seguiu com sua vida. Quando você está tentando perdoar enquanto ainda está preso, você está apenas negando a ferida. Você está apenas fingindo estar bem. E isso não funciona. Então a prioridade é libertação. Depois que você está liberto, se você quiser perdoar genuinamente, você consegue. Mas se você não quiser, tudo bem. Você não precisa perdoar ninguém. Você precisa se libertar. E libertação é sempre uma escolha sua. Não é condicional a nada que a outra pessoa faz. Não é condicional a arrependimento. Não é condicional a reconciliação. É simplesmente sua decisão de seguir em frente. Construindo resiliência. Você reconheceu manipulação. Você observa suas emoções. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta tudo. Você tem apoio genuíno. Seu corpo está forte. Você reframe situações. Você se libertou. Agora você precisa de algo que garanta que você nunca mais volta a ser controlado. Você precisa de resiliência. Resiliência não é ser duro. Não é não sentir dor. Não é atravessar a vida sem ser afetado. Resiliência é a capacidade de ser afetado, sofrer, cair e ainda assim levantar. É a capacidade de passar por dificuldades e sair do outro lado mais sábio, não mais frágil. É como uma árvore que se curva com o vento, mas não quebra. Que perde folhas no outono, mas cresce novamente na primavera. A resiliência se constrói através da adversidade. Você não fica resiliente lendo livros sobre resiliência. Você fica resiliente passando por coisas difíceis e descobrindo que você consegue sobreviver, que você consegue lidar, que você consegue vencer. Cada dificuldade que você sobrevive é uma prova de que você é mais forte do que acreditava. Por isso é importante não evitar completamente a dificuldade. Sim, você estabeleceu limites. Sim, você saiu de relacionamentos tóxicos. Sim, você se afastou de pessoas manipuladoras. Mas ainda vai haver dificuldades. Vai haver rejeição. Vai haver crítica. Vai haver decepção. E essas coisas são importantes. Porque quando você passa por elas e sai inteiro do outro lado, você sabe que consegue. Uma forma de construir resiliência é deliberadamente enfrentar coisas pequenas que o assustam. Se você tem medo de rejeição, você pede algo que pode ser rejeitado. Se você tem medo de crítica, você compartilha algo que pode ser criticado. Se você tem medo de falhar, você tenta algo que pode falhar. E quando você não morre, quando você não desmorona, quando você continua de pé, aquele medo perde o poder. Outra forma é aprender com seus fracassos. Porque você vai fracassar. Você vai tentar coisas e elas não vão funcionar. Você vai tomar decisões que você vai se arrepender. Você vai machucar pessoas que você ama. A questão não é se isso vai acontecer, é o que você faz quando acontece. Você se culpa? Você fica preso? Ou você pergunta, o que posso aprender disso? Como posso ser melhor? Como posso não repetir esse erro? Marcos Aurélio, em suas Meditações, livro 5, parágrafo 22, escreve sobre como usar os obstáculos como matéria para sua própria melhoria. Que o impedimento não é nada além de uma nova forma de se desenvolver. Quando você consegue ver cada obstáculo dessa forma, cada fracasso vira uma oportunidade. Cada rejeição vira informação. Cada crítica vira um espelho. Resiliência também vem de ter um propósito maior do que você mesmo. Porque quando você só está vivendo para si mesmo, qualquer problema é catastrófico. Mas quando você tem algo que você acredita, algo que você está construindo, algo que você está contribuindo, você consegue passar por dificuldades porque elas servem a um propósito. Você está apenas pagando o preço pela vida que você quer. Uma prática para construir resiliência
É o que você pode chamar de exposição graduada. Você enfrenta coisas que o assustam em degraus pequenos. Não tenta resolver tudo de uma vez, mas consistentemente expõe-se ao que te assusta. E cada vez que você enfrenta e sobrevive, você ganha confiança. Essa confiança é resiliência. Resiliência também significa saber quando lutar e quando recuar. Porque resiliência não é bater a cabeça contra a parede até vencer a parede. Às vezes você precisa mudar de estratégia. Às vezes você precisa sair dessa situação completamente. A resiliência real é saber a diferença. É saber quando você está sendo testado e quando você está sendo destruído. Quando você tem resiliência, você muda completamente. Porque você já passou por coisas difíceis e você sobreviveu. Você já foi rejeitado e você continuou. Você já falhou e você se levantou. E aquele conhecimento está em você agora. Ninguém consegue tirar isso. Nenhuma manipulação consegue negar isso. Você sabe que você consegue. Identificando gatilhos externos. Você reconheceu manipulação. Você observa suas emoções. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta tudo. Você tem apoio genuíno. Seu corpo está forte. Você reframe situações. Você se libertou. Você construiu resiliência. Agora você precisa fazer algo que a maioria das pessoas nunca faz. Você precisa mapear exatamente o que te controla. Você precisa identificar seus gatilhos externos. Um gatilho externo é qualquer coisa fora de você que provoca uma reação emocional intensa. Uma pessoa, um ambiente, uma situação, uma data, uma hora do dia, uma música, uma foto. Qualquer coisa que quando você encontra, você sente uma emoção forte que você não consegue controlar completamente. Ainda não. A maioria das pessoas passa pela vida sendo ativada por seus gatilhos, sem nunca reconhecer que existem padrões. Toda vez que aquela pessoa liga, você entra em pânico. Toda vez que você vai para aquele lugar, você fica ansioso. Toda vez que aquela data chega, você fica deprimido. Você acredita que é apenas como você é. Que você é uma pessoa ansiosa. Que você é uma pessoa triste. Mas, na verdade, você é uma pessoa que foi mapeada. Você é uma pessoa cujos botões foram descobertos e estão sendo apertados. Identificar seus gatilhos começa com honestidade brutal. Você pergunta a si mesmo: qual é a pessoa que mais me afeta? Qual é a situação que mais me desconforta? Qual é o tipo de crítica que mais me machuca? Qual é o comportamento que mais me irrita? As respostas são seus gatilhos principais. Depois, você analisa mais profundamente. Por que essa pessoa te afeta tanto? O que ela faz especificamente? É quando ela não responde? É quando ela critica? É quando ela está ausente? Você precisa ser específico. Porque quanto mais específico você for, mais você consegue se preparar. Há gatilhos que são pessoas. Há pessoas cuja simples presença te desestabiliza. Pode ser um ex. Pode ser um parente. Pode ser um colega. Pode ser qualquer um que aprendeu a te manipular ou que simplesmente te faz reviver situações do passado. A melhor estratégia para gatilhos que são pessoas é minimizar contato. Você não precisa estar ao redor de todo mundo. Você pode escolher com quem você passa seu tempo. Há gatilhos que são situações. Estar em uma reunião grande. Estar em uma festa com estranhos. Estar em um lugar que traz memórias ruins. Estar perto de alguém de quem você está afastado. Nesses casos, você pode se preparar. Você sabe que você vai estar lá. Você pratica atenção plena. Você tem um plano de saída. Você sabe que é temporário. Há gatilhos que são relacionados ao tempo. Aniversários. Datas de morte. Aniversários de separação. O período do ano em que algo ruim aconteceu. Nessas datas, você está vulnerável. Você sabe isso. Então você se prepara. Você é mais gentil consigo mesmo. Você avisa as pessoas ao seu redor que você pode estar mais reativo. Você não faz grandes decisões. Você simplesmente passa pelo dia. Há gatilhos que são verbais.
certas palavras, certas frases. Quando alguém diz algo específico, você sente que vai explodir. Você precisa saber quais são essas palavras. Porque uma vez que você sabe, você consegue avisar as pessoas. Você consegue pedir a elas para usar palavras diferentes. Ou você consegue reconhecer quando ouve que aquilo é um gatilho, e você consegue não reagir automaticamente. Uma prática poderosa é criar um mapa dos seus gatilhos. Você pega um papel e você desenha ou escreve. Qual é o gatilho? Qual é a reação automática que você tem? Qual é a emoção que vem? Qual é o comportamento que você faz? O que acontece depois? Por exemplo, gatilho é meu chefe não me cumprimentando. Reação automática é ansiedade. Emoção é medo. Comportamento é eu tentar descobrir o que fiz errado. Resultado é que eu fico inteiro o dia angustiado. Agora você consegue ver o padrão. Agora você consegue intervir. Na próxima vez que ele não cumprimentar, você já sabe que isso não significa nada. Você já sabe que você não vai entrar em pânico. Você já se preparou. Quando você consegue antecipar seus gatilhos, você consegue se preparar. E quando você se prepara, eles perdem o poder. Porque você não está sendo pego desprevenido. Você não está sendo apanhado no meio do caos emocional. Você está pronto. Você está esperando. Você está no controle. Independência emocional. Você reconheceu manipulação. Você observa suas emoções. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta tudo. Você tem apoio genuíno. Seu corpo está forte. Você reframe situações. Você se libertou. Você construiu resiliência. Você identificou seus gatilhos. Agora chegou o momento de construir algo que a maioria das pessoas nunca consegue. Você precisa de independência emocional verdadeira. Independência emocional significa que você não precisa de ninguém para se sentir bem. Não é sobre ser solitário. Não é sobre rejeitar conexão. É sobre não precisar de aprovação externa para validar sua existência. É sobre não precisar que alguém o ame para você se amar. É sobre sua paz ser interna, não externa. A maioria das pessoas é emocionalmente dependente. Elas precisam que alguém as ame para se sentir amadas. Precisam que alguém as aprove para se sentir dignas. Precisam que alguém as valide para se sentir valiosas. E porque precisam, elas aceitam qualquer coisa, qualquer abuso, qualquer desrespeito, qualquer manipulação, porque a alternativa é estar sozinha. E estar sozinha significa que você não é amada, que você não é digna, que você não é valiosa. Mas essa lógica é falsa. Sua dignidade não vem de alguém te amar. Sua dignidade é inerente. Você nasce com ela. Sua worth não vem de alguém te validar. Sua worth é um fato. Você existe. Você importa. Ponto. Ninguém consegue tirar isso de você, a menos que você dê a eles a chave. Construir independência emocional começa com autocompaixão. Você trata a si mesmo da forma que você gostaria que alguém o tratasse. Quando você falha, você não se culpa eternamente. Você reconhece o erro, aprende e segue. Quando você sofre, você não nega a dor. Você a sente, você a valida, você se conforta. Você não espera que alguém vire e diga que tudo vai ficar bem. Você diz para si mesmo. Uma prática simples é falar com você mesmo em segunda pessoa. Não diga para si mesmo, eu sou um fracasso. Diga, você está passando por algo difícil, mas você conseguiu superar coisas piores. Não diga, eu sou indigno. Diga, você é digno simplesmente por existir. Essa mudança de perspectiva é pequena, mas poderosa. Porque você começa a tratar a si mesmo como alguém de quem você cuida. Como alguém que você ama. Independência emocional também significa ter seus próprios valores e viver por eles. Não os valores dos seus pais. Não os valores da sociedade. Não os valores das pessoas que você ama. Seus valores. O que é importante para você? O que você acredita? Como você quer viver? Uma vez que você sabe, você vive por isso. E se as pessoas ao seu redor não gostam, tudo bem.
Porque sua vida não é delas, é sua. Quando você tem seus próprios valores, você não fica perdido quando alguém discorda de você. Você não questiona sua própria sanidade quando alguém diz que você está errado. Porque você sabe por que você acredita no que acredita. Você tem pensado sobre isso. Você tem motivos, e esses motivos são seus, não alguém emprestados. Independência emocional também significa ser confortável em sua própria companhia. Você consegue passar tempo sozinho sem entrar em pânico. Você consegue fazer coisas sozinho sem se sentir patético. Você consegue ir a um filme sozinho, comer em um restaurante sozinho, viajar sozinho. Porque você não precisa de outra pessoa para validar que aquela experiência é legítima. A experiência é legítima porque você está lá. Uma prática para construir isso é passar tempo sozinho regularmente. Você reserva 1 ou 2 horas por semana apenas para você. Sem celular, sem distrações. Você faz algo que você gosta. Você observa como se sente. No começo pode ser incômodo. Pode parecer que há algo errado. Mas com o tempo você descobre que está bem, que você é companhia suficiente para si mesmo. Epicteto, um dos filósofos estoicos antigos, ensinou que você não consegue controlar as preferências dos outros, que as pessoas podem não gostar de você, que as pessoas podem rejeitá-lo. Mas isso não muda seu valor. E se você deixa que as preferências dos outros controlem como você se sente sobre si mesmo, você está permitindo que elas te governem. A solução é internalizar seu valor. Saber quem você é independentemente de quem está ao seu redor. Quando você desenvolve independência emocional, relacionamentos mudam. Porque você não está mais precisando de outras pessoas. Você está escolhendo estar com elas. E essa diferença é tudo. Porque quando você escolhe, você pode sempre escolher sair. E porque você consegue sair, você consegue estabelecer limites reais. Porque você não está preso por medo de ficar sozinho. Você está em um relacionamento porque aquela pessoa vale a pena. Porque aquela relação agrega à sua vida. Benefícios. A longo prazo. Você reconheceu manipulação. Você observa suas emoções. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta tudo. Você tem apoio genuíno. Seu corpo está forte. Você reframe situações. Você se libertou. Você construiu resiliência. Você identificou seus gatilhos. Você desenvolveu independência emocional. Agora, você precisa entender algo fundamental. Você precisa saber o que você está construindo. Precisa ver o quadro maior. Precisa compreender os benefícios que vêm quando você finalmente toma controle de suas emoções. A maioria das pessoas vive vida reativa. Algo acontece e elas reagem. Alguém as machuca e elas sofrem. Alguém as abandona e elas desmoronam. Elas nunca conseguem construir nada porque estão sempre respondendo ao que está acontecendo ao seu redor. Mas quando você toma controle de suas emoções, você deixa de ser reativo. Você se torna proativo. Você começa a desenhar sua própria vida. O primeiro benefício é relacionamentos muito melhores, porque quando você não está emocionalmente preso, você consegue estar genuinamente presentes nas suas relações. Você não está tentando preencher um vazio em você. Você não está buscando validação. Você está simplesmente conectado com a outra pessoa. E quando você está assim, relacionamentos prosperam, porque a outra pessoa sente que você realmente os vê, que você realmente os escolhe, que aquela relação não é sobre controle ou necessidade, é sobre amor de verdade. Relacionamentos também se tornam mais saudáveis porque você consegue sair daqueles que são tóxicos. Você consegue estabelecer limites. Você consegue dizer não. Você consegue caminhar embora. E porque você consegue, as pessoas que ficam são aquelas que realmente querem estar ali, que realmente respeitam você, que realmente amam você. Essas são as únicas relações que continuam. Todas as outras caem. O segundo benefício
é produtividade. Quando você não está gasto emocionalmente, você tem energia, você tem clareza, você consegue trabalhar, consegue criar, consegue construir. A maioria das pessoas passa o trabalho remoendo emoções, pensando em conversas, revivendo momentos, fabricando histórias sobre o que significam. Tudo isso consome energia mental. Mas quando você consegue observar suas emoções sem estar perdido nelas, você consegue focar em coisas que importam. E quando você consegue focar, você consegue realizar coisas extraordinárias. O terceiro benefício é saúde mental. Quando você não está constantemente em estado de alerta emocional, seu corpo relaxa, seu sistema nervoso se acalma, seu cortisol baixa, sua pressão arterial normaliza, sua digestão melhora, seu sono melhora, porque você não está mais em luta constante. Você não está mais fugindo de nada, você está simplesmente vivendo. E quando você está vivendo, seu corpo consegue descansar, consegue se curar, consegue se regenerar. O quarto benefício é liberdade, porque manipuladores perdem interesse em você. Pessoas tóxicas se afastam, porque você não é mais controlável. Você não é mais útil para seu propósito. Elas tentam uma ou duas vezes e percebem que não funciona mais, que você não pode ser ferramentas delas, que você não pode ser prisioneira delas. E elas seguem para alguém mais fácil de manipular. E você fica em paz. O quinto benefício é crescimento. Porque quando você não está gasto com drama emocional, você consegue focar em crescimento. Você consegue aprender coisas novas. Você consegue desenvolver habilidades. Você consegue se tornar uma versão melhor de si mesmo. E quando você está crescendo, você está evoluindo. Você está se tornando mais sábio, mais forte, mais capaz. E cada vez que você se torna melhor, você fica menos vulnerável. Fica mais preparado, fica mais resiliente. O sexto benefício é confiança, porque você provou a si mesmo. Você passou por coisas difíceis. Você se libertou. Você estabeleceu limites. Você enfrentou seus medos. E você está de pé. Essa confiança é visceral. Não é arrogância. É saber que você consegue lidar com a vida. Que você consegue cuidar de si mesmo. Que você não precisa de ninguém para ser seguro. E quando você tem essa confiança, as pessoas sentem. As pessoas percebem. As pessoas naturalmente respeitam você mais. O sétimo benefício é paz, que é o benefício fundamental, porque no final é disso que se trata. Não é sobre vencer alguém. Não é sobre provar nada. É sobre ter paz. Dormir à noite sem remoer. Acordar de manhã sem ansiedade. Passar o dia sem pânico. Estar presente com as pessoas que você ama sem estar metade em sua cabeça. Paz é o luxo final. E uma vez que você a tem, você nunca mais quer voltar. Quando você mira nesses benefícios a longo prazo, você entende por que vale a pena fazer o trabalho. Vale a pena reconhecer manipulação. Vale a pena observar suas emoções. Vale a pena estabelecer limites. Vale a pena fazer tudo o que você aprendeu até aqui, porque os benefícios não são pequenos. Os benefícios mudam sua vida completamente. Tome o controle, agora. Você chegou até aqui. Você reconheceu manipulação. Você observa suas emoções. Você estabeleceu limites. Você respira com presença. Você é assertivo. Você documenta tudo. Você tem apoio genuíno. Seu corpo está forte. Você reframe situações. Você se libertou. Você construiu resiliência. Você identificou seus gatilhos. Você desenvolveu independência emocional. Você entende os benefícios a longo prazo. Você sabe tudo o que precisa saber. Mas saber não é suficiente. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. É apenas algo bonito que você ouve e depois esquece. A vida continua igual. As pessoas continuam te controlando. Você continua sofrendo. E daqui a 1 ano você estará aqui novamente, ouvindo o mesmo vídeo, esperando que desta vez seja diferente. Mas não será.
porque você ainda não terá agido. Então deixa eu ser claro com você. Deixa eu ser brutal. Deixa eu ser honesto de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai ser com você. Você tem uma escolha agora. Neste exato momento. Você tem duas portas na sua frente. A porta 1 é continuar como está. Você fecha este vídeo. Você segue com sua vida. Você continua permitindo que pessoas manipulem você. Você continua permitindo que alguém dite como você se sente. Você continua acreditando que não tem poder. Você continua sofrendo. Você continua preso. E daqui a 10 anos você vai estar no mesmo lugar. Você pode ter envelhecido, mas você ainda estará preso. Porque você escolheu permanecer aqui. A porta 2 é agora. Neste momento. Você sai deste vídeo e você começa. Você identifica uma pessoa na sua vida que está te controlando emocionalmente. Você estabelece um limite claro com ela. Você diz não. Você comunica sua necessidade. Você se posiciona. E sim, pode ser desconfortável. Sim, pode haver conflito. Sim, pode haver consequências. Mas você vai estar do lado livre da porta. Você vai estar começando sua jornada para a liberdade real. Qual é a coisa mais pequena que você pode fazer hoje? Qual é o primeiro passo que você pode dar? Não precisa ser grande. Não precisa ser dramático. Precisa ser real. Você pode escrever em um diário sobre suas emoções. Você pode respirar conscientemente quando sentir raiva. Você pode dizer não a alguém que normalmente você diria sim. Você pode reconhecer um gatilho quando vê. Você pode fazer uma coisa. Apenas uma. E depois amanhã você faz outra coisa. E depois no dia seguinte você faz outra coisa. Porque mudança não é um evento. Mudança é um processo. Mudança é consistência. Mudança é você decidindo todos os dias que você importa. Que sua paz importa. Que sua liberdade importa. E você agindo baseado nessa decisão. Você vai ter dias em que você vai cair. Em que você vai permitir que alguém te controle novamente. Em que você vai voltar para velhos padrões. Isso é normal. Isso é parte do processo. Não significa que você falhou. Significa que você é humano. O que importa é que você reconheça o padrão e você mude novamente. Você não fica preso no padrão. Você o observa e você faz algo diferente. Dentro de uma semana de aplicar essas práticas, você vai notar uma mudança. Você vai perceber que aquela situação que normalmente te destruiria, agora apenas te incomoda. Que você conseguir respirar. Que você conseguir pensar. Que você conseguir escolher sua resposta. Dentro de um mês você vai estar irreconhecível. Pessoas ao seu redor vão notar. Vão perguntar o que mudou. Porque você vai estar diferente. Você vai estar mais calmo, mais confiante, menos reativo. E sim, algumas pessoas não vão gostar. Pessoas que ganham controle sobre você vão perceber que estão perdendo. Vão tentar te puxar de volta. Vão tentar te fazer se sentir culpado. Vão tentar te fazer duvidar. Mas você já sabe. Você já viu a realidade. E você não consegue desver. Dentro de 3 meses você vai estar vivendo uma vida completamente diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Porque você deixou de ser vítima das suas próprias emoções. Porque você deixou de permitir que outras pessoas as controlem. Porque você tomou o poder de volta. E aqui está o mais importante. Você não está fazendo isso para outras pessoas. Você não está fazendo isso para provar nada. Você não está fazendo isso para se vingar. Você está fazendo isso para você. Porque você merece paz. Porque você merece liberdade. Porque você merece uma vida onde você está no comando. Então, quando você sair deste vídeo, não pense em grande transformação. Pense em um passo. Um pequeno passo. Qual é a coisa que você sabe que precisa fazer e está evitando? Qual é o limite que você precisa estabelecer? Qual é a conversa difícil que você precisa ter? Qual é a pessoa que você precisa se afastar? Escolha uma, apenas uma, e faça hoje, porque sua vida está esperando. A pessoa que você pode ser está esperando.
A liberdade que você merece está esperando. Ela não vai simplesmente chegar. Você precisa reclamá-la. Você precisa conquistá-la. Você precisa construí-la com suas próprias mãos. E começa agora. Neste exato momento. Com este exato passo. Você não precisa de mais informação. Você precisa de ação. Você tem tudo o que precisa. Tem ferramentas, tem conhecimento, tem poder. O que você precisa fazer agora é usar. Ninguém vai vir salvar você. Ninguém vai vir libertar você. Ninguém vai vir tomar controle para você. Você é o único que consegue fazer isso. Você é o único responsável. E essa responsabilidade é a melhor notícia que você pode ouvir. Porque significa que você tem poder. Significa que você pode mudar. Significa que você pode ser livre. Então comece agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Identifique um passo. Um pequeno passo. E faça. Porque sua vida depende disso. Sua liberdade depende disso. E você merece ambas.